Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo da nossa série especial de 30 dias e 30 funções do Excel. Nessa aula você aprenderá a respeito da função Soma 6. Te convido também a deixar o seu like e se inscrever no canal, marcar o sininho para você receber as notificações das novas aulas ao longo desses 30 dias, ok? Então é isso, vamos lá? A função soma 6 permite que nós façamos somas condicionais, atendendo mais de uma condição para somar um determinado valor. No nosso exemplo, nós temos aqui uma lista de abastecimentos com a data, a placa do veículo, quilômetros percorridos e o valor do abastecimento. Ao lado, eu quero saber, por data, por período de data, quanto é que eu tive de soma de valores em cada uma das placas. Então, aqui, da placa ABC1234, eu quero do período de janeiro, de fevereiro, de março e de abril até junho. E também a mesma coisa para as demais placas. Então, vamos utilizar a função soma 6 para nós fazermos esse cálculo. Vou puxar um pouquinho para o lado aqui para abrir a nossa fórmula. E eu vou botar assim, igual soma 6. Então, adiciono as células especificadas para um conjunto de condições ou critérios. Abre parênteses. O primeiro critério dele é o intervalo de soma. Esse não muda. Sempre vai ser o intervalo de soma o primeiro critério dele. Então, eu vou selecionar aqui o valor do abastecimento, por exemplo. Poderia ser também quilômetros percorridos, nesse caso aqui. Vou travar o nosso intervalo, apertando o F4, pressionando F4, para que esse intervalo não mude, certo? Quando eu puxar a fórmula para o lado e para baixo, então ele vai ficar igual a esse intervalo. Ponto e vírgula. Agora o intervalo de critérios. Qual o intervalo de critérios que eu tenho inicialmente? Qual é a placa que eu tenho? Então eu quero somar apenas aquela determinada placa. Então aqui eu vou selecionar o intervalo aqui somente da placa e vou dar um F4. Agora a gente tem travado então somente o critério, o intervalo de critérios da placa. Ponto e vírgula. E agora qual é o critério? Em critério, eu vou ter aqui então logo acima, e isso é importante de você quando estiver trabalhando com fórmulas, colocar esses critérios em algum determinado local que fique visível, fácil de você ver. Não trave dentro da célula os seus critérios, é a melhor forma de fazer. Então aqui variavelmente ele vai ficar então no cabeçalho. Eu vou travar somente a linha. Vou dar um F4, F4 de novo, travando agora somente a linha 5. Significa que quando eu puxar para baixo, ele não vai mudar a linha, mas quando eu puxar para o lado, ele vai mudar a coluna, certo? Porque ela não está travada. Isso é bem importante para a forma como a gente vai fazer. Vou fechar o parênteses, vou dar um Enter, e perceba que aqui ele já fez uma soma total. Só que nesse caso aqui, nós temos apenas o valor do abastecimento para aquele veículo, tanto para janeiro, fevereiro, para março, etc. Tá? Aqui tem um valor aleatório, né? Mas se eu tivesse outro valor aqui, ó, perceba que ele já muda ali automaticamente, porque ele está total para todos os meses, certo? Então, nota que ele está mudando para todos. Por quê? Não era para mudar para os meses, mas a gente não aplicou ainda a condição dos meses. E é isso que a gente vai fazer agora para aplicar mais duas condições para que ele possa pegar, então, também o intervalo. Então, agora eu vou apagar aqui o ponto e vírgula. Vamos continuar, né? Tirar o parênteses ali do final. E agora eu vou dar Alt Enter. E agora a segunda condição. Qual é o segundo intervalo de critérios que eu tenho aqui, ó? Então, a primeira é soma, eu vou até dar um Alt Enter aqui, ó. Opa! Vou dar um Alt Enter aqui em cima para ele quebrar o critério. Então, aqui, ó. Primeiro é a soma, segundo intervalo de critérios, critério, e agora intervalo de critérios e critério novamente. Agora eu vou pegar a data, certo? Vou pegar a data, coluna de data, lembrando que as colunas têm que ter o mesmo tamanho, senão vão dar problema, tá? Se eu botar uma linha a mais aqui vai dar problema. Vou dar um F4 aqui. E agora qual é o nosso critério? No nosso caso, eu não posso colocar direto aquela célula, porque senão ele vai somar apenas quando for de 1 de 1 de 2024. Então eu tenho que colocar assim, ó, abre aspas duplas, abre maior e igual, fecha aspas duplas e comercial, que 1 de 1 de 2024. E eu vou travar somente a nossa coluna, para que quando eu copiar para baixo, para o lado, ele não mude a coluna, mas mude a linha, tá? Então, isso aqui, maior ou igual que 1 de 1 de 2024. Ponto e vírgula. Agora eu vou dar um Alt Enter novamente, para eu colocar que ele seja menor ou igual que a data final que eu tenho aqui. Então, de novo, eu vou selecionar exatamente o mesmo intervalo logo acima, que eu tenho de data aqui, dá um F4, ponto e vírgula, perceba então, menor ou igual, fecha aspas duplas, e eu estou usando o e comercial para concatenar o critério. Eu estou juntando esse critério.
O menor igual, se eu colocar direto, ou maior igual, eu colocar direto sem o E comercial, ele vai dar problema. Então você coloca o E comercial ali, eu já vou mostrar por quê. Vou fechar aqui e vou travar também somente a coluna. Fecha parênteses e está pronto. Quando eu passo agora o mouse, você vai ver as condições aqui, ó. Tenho aqui os critérios, olha, se eu passar o mouse e deixar assim, ele já vai mostrar ali os critérios que eu tenho. Então aqui são as placas, aqui são as datas, ele deve aparecer como valor, acredito eu. Os números, as datas aparecem como números dentro do Excel, né? E aqui eu tenho a condição. Se eu selecionar inteira, a condição aqui, ó, você vai ver que está maior ou igual que H6, ou seja, esse número que está ali, 45292, que significa para o Excel 1/1/2024. Então perceba que ele está unido ali. Se eu der um F9, ó, vai aparecer assim. E é assim que ele tem que estar, tá? Então, para a gente juntar essa informação, tem que usar o E comercial ali. Tá? A mesma coisa para o de baixo. Tanto a menor ou igual, mesma coisa. Tá? As condições funcionam também para o conde C, soma Cs, funções filtro, várias outras funções também trabalham desse jeito aqui que você está vendo. Tá? Então é muito utilizado o E comercial para concatenar essa informação aqui. Vou dar um Alt Enter, tá? Vou apagar os demais aqui, e nota que agora nós temos uma soma condicional conforme o intervalo, conforme a placa, para esses intervalos, para esses dados que eu tenho ali. E copiando e colando para os demais, eu tenho aqui mudando a placa logo acima e também os mesmos intervalos que nós temos logo ao lado. E assim a gente tem, então, o total de abastecimento, valor de abastecimento que nós tivemos em cada período para cada um dos veículos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Também faço o download da planilha gratuitamente aqui embaixo para você poder treinar, reforçar os seus conhecimentos a respeito da função soma Cs. Também te convido a se inscrever no nosso curso, a nossa formação profissional em Excel, que vai desde o Excel básico até a programação VBA, cujo intuito é você se destacar no mercado de trabalho, você conseguir aquela promoção que você deseja, conseguir aquele novo cargo que você almeja. É realmente uma formação muito completa, como eu disse, de 11 cursos, que vão desde Excel básico até a programação VBA, mas não só isso. Ele tem também Word, PowerPoint e também o nosso querido Power BI. Então é uma formação realmente muito extensa e sempre que tem uma atualização, e o que eu digo não são só novas aulas, mas novos cursos também, você que é antigo aluno, novo aluno, recebe todos com certificado. E como eu disse, acesso vitalício, ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros, está muito mais barato do que uma assinatura de qualquer streaming que você vê por aí, tá bom? Então é isso, não esqueça de se inscrever e a gente se vê amanhã.